periódico do Diário Mercantil foi lançado em 23 de janeiro de 1912. O jornal foi fundado por Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e João Penido, duas figuras políticas de influência na época. E para ajudar a contar a história de um dos jornais de maior longevidade e influência de Juiz de Fora, convidamos 4 jornalistas que acompanharam o Diário nas suas últimas décadas. O grande destaque era realmente coluna política, né? Noticiário político local, né? Os leitores do Diário Mercantil compravam o jornal mais pelo noticiário local, claro. O noticiário da cidade, né? E também nós tínhamos a cidade, me parece, era mais cuidada com a sua produção literária. Nós tínhamos um caderno chamado Rodapé Dominical, dirigido pela Cosette de Alencar, que dava cobertura aos poetas, escritores, né, ensaístas, né, os literatos de modo geral. Mas havia um grande destaque nas colunas sociais. Olha, o colunismo, ele sempre foi um espaço muito nobre no jornal por destacar os principais acontecimentos da sociedade, do mundo político. Só que com o passar dos anos ele ganhou ainda mais importância por se tratar, por sintetizar as várias editorias do jornal naquele espaço. Eu comecei a ler jornal já lendo o Décio Cataldi. Então ele, para mim, também tinha assim, uma referência muito importante, porque sempre foi uma pessoa muito influente, uma pessoa muito conceituada, muito bem relacionada, e foi um dos pioneiros do colunismo em Juiz de Fora. Eu comecei no Diário Mercantil, foi em 1976. A proposta da minha ida para o jornal era exatamente dar uma oxigenada no jornal em termos de leitores, trazer um público mais jovem para o jornal. Outra seção importante do Diário Mercantil foi a seção dos esportes, que naquela época tinha enfoques bem diferentes do que costumamos ver nos jornais atualmente. Na época, o esporte era bastante diversificado, né? Porque, exemplo de hoje, o futebol em Juiz de Fora ele não consegue ter assim, uma história, uma identificação com a cidade, né? Porque a proximidade do Rio trouxe para a cidade uma influência muito grande do futebol carioca. Então, o esporte especializado sempre, naquela época, tinha assim, uma força muito grande. Pra você ter ideia, os campeonatos brasileiros de salto, de pismo, eram realizados em Juiz de Fora. Vinham assim os top de linha do esporte, Filipinho Azevedo, os grandes do esporte mesmo disputavam aqui na IPA. Tinha o voleibol do esporte também, com Márcia Fu e outros atletas importantes. A natação também era muito forte, tinha uma disputa de um troféu aqui em Juiz de Fora, o troféu Mendes Júnior era disputado em Juiz de Fora, nas piscinas do esporte, com projeção de nadadores daqui também. Em 1933, com a expansão do Império de Assis Chateaubriand, o Diário Mercantil foi aderido aos Diários Associados, que exerceu muita influência no jornal juizforano. Sobretudo no noticiário político, porque a rede associada tinha muito interesse político, né? Interesses políticos. E também o fato de que, sendo uma rede, os jornais associados, como também as emissoras de rádio e de televisão, elas tinham uma linha editorial, que nós obedecíamos aqui. Desde que foi criado até seu fechamento, o Diário Mercantil passou por muitas mudanças, de técnicas a tecnológicas, que influenciavam no processo de produção. Eu me lembro, por exemplo, que o Diário Mercantil, à época, foi o único jornal matutino que deu de manchete a morte do Papa João Paulo I, que ele morreu, se não me engano, por volta de meia-noite e pouco. Nós ainda estávamos na redação, então você ia lá, tirava aquele bloco de chumbo, né, de linotipo, de outra manchete que estava lá, fazia aquela matéria rapidinho, geralmente dada por rádio, por emissora de rádio, e colocava no lugar. A fotografia também foi um recurso que merece destaque no Diário Mercantil, por onde passaram grandes fotógrafos. Toninho, como que você avalia a importância da fotografia no jornalismo daquela época do Diário Mercantil? Eu acho que em todas as épocas que a fotografia valoriza a matéria também, né? Que uma matéria seca simplesmente com texto, seja policial, seja social ou político, tiver uma foto, ela é muito mais valorizada por trás do que de quem está falando, né? A fotografia, para mim, é histórica em função dela ter sido a última equipe dos Diários Associados em Juiz de Fora, que era Jorge Cury, que era o chefe, eu
e o Roberto Fulgêncio, né? Nós éramos os três únicos fotógrafos que terminamos a fase do Diário Associados de Fora, que era o Diário da Tarde e o Diário Mercantil. Mas tanto os fotógrafos quanto os redatores e editores enfrentaram momentos difíceis no Diário Mercantil. O jornal passou pela experiência de 3 censuras. Durante a Revolução de 1930, o governo de Jânio Quadros em 1961 e durante a ditadura militar. Nós tínhamos o seguinte problema, nós tínhamos a censura do governo, que era realizada através da 4ª Região Militar e da Polícia Federal, como tínhamos também a censura própria da própria empresa. A empresa tinha seus interesses no governo, de maneira que a direção do jornal também praticava a censura ao lado da outra censura. Mas foi um período muito ingrato. Já de manhã cedo, quando nós começávamos a fazer, cuidar dos jornais, chamar de jornais das páginas frias, quer dizer, cultura, sociais, já nessa hora, já os agentes de censura estavam lá dentro, praticando com a gente. E mais tarde, com a chegada do noticiário político nacional, a gente começava a ter uma censura mais intensa ainda. Por exemplo, assim, a filha de um ministro da Justiça envolvida num crime que houve em Brasília, censurado. E assim, é proibido noticiar qualquer discurso do Dom Helder Câmara. Isso tudo é chegado ali na hora. Nós tínhamos o chefe, que era o Jorge Cury, mas ele determinava trabalho para a gente, sair para cobrir algum evento, uma entrevista, por exemplo, no presídio lá no Linhares, né, que é onde ficavam os presos políticos na época. No jornal, na redação, já tinham dois polícias lá do Exército já esperando o filme chegar para levar para o quartel. De lá eles revelavam, era filme, né? Cortavam as chapas que podiam ser usadas, trazia só aquela chapinha, 2, 3 chapinhas, e o resto eles não sei o que eles faziam, se arquivava, se jogava fora, queimava, não sei. O fato é que a censura cria uma ferida de difícil trato na história. Você fica muito estigmatizado, fica marcada com isso, né? Cria-se uma mentalidade de medo, uma outra mentalidade de limitação de recursos, de assim às vezes você tem muito medo até onde você pode avançar na análise, no comentário, na crítica, né? Isso é uma herança deixada pela censura. Quando Assis Chateaubriand começou a se afastar de seu império, a briga de herdeiros fez os diários associados perderem força ao longo da década de 70. Na mesma época, o Diário Mercantil contrairia uma dívida com o Banespa ao comprar o sistema de impressão offset. Esses 2 fatores contribuíram para que o jornal fechasse as portas de repente, em 28 de novembro de 1983. Como foi que vocês receberam essa notícia? Não houve preparação nenhuma, porque nós recebemos em Belo Horizonte, no dia do fechamento, recebemos informação para que guardássemos na primeira página um espaço de 3 colunas por 15, talvez, por aí. Supomos que era um comunicado oficial, uma publicidade, enfim. Mas nós já era a nota do fechamento. De maneira que nós fomos saber do fechamento na hora de fechar o jornal mesmo. Na hora de ampliar as páginas, nós ficamos sabendo do fechamento. Foi muito ruim, experiência terrível, que eu não desejo para ninguém, não. E no próximo bloco você vai conferir uma entrevista com o professor da UFJF e amante da música, Marcos Freitas. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.